boa noite. Ex-ministro Antônio Palocci é preso. Chega ao fim uma guerra de meio século na Colômbia. Hillary e Trump batem boca no primeiro debate. Cores do Outubro Rosa na Torre Eiffel. Isso e muito mais você acompanha agora no 8 News que está começando. Terça-feira, 27 de setembro de 2016. Vamos às principais notícias do Brasil e do mundo, começando pelas capas de portais. O Correio Brasiliense trouxe como manchete o italiano dos 128 milhões de reais em propina. Prisão do ex-ministro Antônio Palocci põe a Operação Lava Jato mais perto de Lula. Estadão. Palocci é preso acusado de ser elo de empreiteira e PT. O Globo. Polícia Federal acusa Palocci de gerir propina na Odebrecht para PT. O Metro. Palocci é preso suspeito de repassar propina ao PT. E ainda a corrida eleitoral paulista. Ibope mostra a queda de Marta, ascensão de Haddad e Dória se deslocando de Russumano na ponta. A Folha também destaca: Dória vira líder isolado em São Paulo. Russumano para e Marta cai. E mais em cima, ex-ministro de Lula e Dilma, Palocci é preso na Lava Jato. A Polícia Federal deteve nesta segunda-feira Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda e homem-chave dos governos de Lula e Dilma Rousseff. A ação faz parte da Operação Lava Jato, que investiga a rede de corrupção na Petrobras. A defesa de Palocci criticou a detenção. Não imaginava, porque ele não fez absolutamente nada que violasse a lei. Portanto, mas vai ter muita gente que vai ser preso sem ter violado a lei, não é? O espetáculo continua. Palocci foi ministro da Fazenda de Lula entre 2003 e 2006 e ministro-chefe da Casa Civil de Dilma em 2011, assim como um importante operador político do Partido dos Trabalhadores. Ele é alvo de uma ordem de prisão temporária e foi detido em São Paulo sob suspeitas de que estaria vinculado a subornos pagos pela construtora Odebrecht, uma das principais envolvidas na Operação Lava Jato, para ganhar licitações governamentais da petrolífera estatal. A defesa de Antônio Palocci qualificou a prisão do ex-ministro de abusiva e autoritária. Palocci foi preso nesta segunda-feira em mais uma fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, na 35ª fase da Operação Lava Jato, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda e homem-chave dos governos de Lula e Dilma Rousseff. A prisão é temporária e ocorreu em São Paulo. Os procuradores apuram a relação entre o grupo Odebrecht e o ex-ministro. De acordo com o Ministério Público Federal, há evidências de que Palocci recebeu propina para atuar em favor da empreiteira entre 2006 e o final de 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. A defesa de Palocci criticou a prisão. Absolutamente desnecessária, absolutamente abusiva, autoritária. Eu repito, atenção, as liberdades estão sequestradas no Brasil. Um grupo, uma seita fundamentalista, punitiva, sediada no Paraná, sequestrou as liberdades no Brasil. Olha aqui, tem uma planilha com nome de italiano. Nós queremos dizer que o italiano é o Palocci. Mas o Marcelo Odebrecht disse, por escrito, o italiano não estava na diplomação da presidente Dilma e o Palocci estava. Logo, o italiano não é o Palocci. As autoridades afirmam que tem planilhas onde consta que entre 2008 e o final de 2013 teriam sido pagos mais de 128 milhões de reais ao PT e seus agentes, incluindo Palocci. O juiz Sérgio Moro autorizou o bloqueio de ativos bancários de Antônio Palocci. O ex-presidente Lula disse que está com a consciência tranquila, apesar do que qualificou de devassa em sua vida feita pelas autoridades. O petista participou de um comício no Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula participou do comício da candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, do PCdoB, em Bangu, na zona oeste da cidade. O ex-presidente Lula disse que está com a consciência tranquila, apesar do que qualificou de devassa que fizeram na vida dele. Eu quero dizer para vocês que eu estou com a minha alma, com a minha consciência tranquila, apesar da devassa que fizeram na minha família. Eu nunca imaginei
que um policial federal entrasse na casa do ex-presidente e entrasse na minha casa e levantasse o meu colchão, achando que eu tinha dólar. Já investigaram conta no exterior? Diga o resultado. Já investigaram conta no Brasil? Diga o resultado. Não venha com convicção. Não venha com convicção, porque convicção não é prova. Na semana passada, o juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra Lula, a mulher dele, Marisa Letícia da Silva, e outras 6 pessoas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a segunda vez que Lula virou réu na Lava Jato. Em outro processo, o petista é acusado de tentar obstruir a justiça comprando o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, um dos delatores do esquema de corrupção que atuava na estatal. E o que também foi destaque, chega ao fim uma guerra de meio século na Colômbia. O presidente Juan Manuel Santos e o líder máximo da guerrilha das Farc, Rodrigo Londoño Timochenko, firmaram nesta segunda-feira, na cidade de Cartagena, um histórico acordo de paz para acabar com 52 anos de conflito armado. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o líder máximo da guerrilha das Farc, Rodrigo Londoño Timochenko, firmaram nesta segunda-feira, na cidade de Cartagena, um histórico acordo de paz para acabar com 52 anos de conflito armado. A cerimônia ocorreu diante de 15 chefes de Estado e outros 2.500 convidados vestidos de branco. O que firmamos hoje é uma declaração do povo colombiano ante o mundo de que nos cansamos da guerra, de que não aceitamos a violência como meio para defender as ideias, de que dizemos forte e claro, não mais a guerra. Forte e claro, não mais guerra. As assinaturas foram feitas com uma caneta esferográfica montada com balas do conflito armado. Em nome das Farc, peço sinceramente perdão a todas as vítimas do conflito por toda a dor que possamos ter causado nesta guerra. Por todo o dolor que hayamos podido causar nesta guerra. O acordo de paz, um texto de 297 páginas, promove o desarmamento da guerrilha e sua transição para a vida política legal. Para entrar em vigor, o acordo deve ser aprovado em um plebiscito convocado para o próximo domingo. As pesquisas mais recentes indicam a vitória do sim. Em 52 anos, o conflito armado na Colômbia deixou mais de 260 mil mortos e 45 mil desaparecidos. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, foi até a cidade de Cartagena, na Colômbia, assim como o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, para acompanhar a assinatura do acordo histórico de paz. 15 chefes de Estado também participaram da cerimônia. Com uma cerimônia solene, a Colômbia assina nesta segunda-feira na cidade de Cartagena um histórico acordo de paz com a guerrilha das Farc para acabar com um conflito de mais de meio século. O presidente Juan Manuel Santos e o principal líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Londoño, mais conhecido por seu nome de guerra Timochenko, firmam o pacto anunciado em 24 de agosto, após quase 4 anos de negociações em Cuba. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, desembarcou nesta segunda em Cartagena, assim como o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. Outros líderes são esperados, como o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o chefe da diplomacia americana, John Kerry, e vários representantes de organismos internacionais. Entre os 15 chefes de Estado está o cubano Raul Castro, anfitrião das conversações de paz, que também foram mediadas por Noruega, Venezuela e Chile. Para entrar em vigor, o acordo, muito criticado pela oposição liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, deve ser aprovado em um plebiscito convocado para o dia 2 de outubro. As pesquisas mais recentes indicam a vitória do sim. Mas teve gente que foi contra. O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe e ativistas que rejeitam um acordo de paz entre o governo e as Farc protestaram na mesma cidade que sediou nesta segunda-feira a assinatura do pacto. Eles denunciam que o documento garante impunidade a terroristas e traficantes. O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, principal crítico do acordo de paz negociado entre o governo e as Farc, levou seu protesto a Cartagena. Na cidade que cedia nesta segunda-feira a assinatura do pacto, ele voltou a questionar que guerrilheiros desarmados possam voltar à vida civil e formem seu próprio partido político.
Por que nós, colombianos, temos que permitir que delinquentes da maior periculosidade possam aspirar à presidência da Colômbia? Ativistas que simpatizam com sua postura o acompanharam em uma manifestação onde expressaram uma rejeição ao pacto que, segundo eles, garante impunidade. Mais que um acordo, é uma concessão diante dos terroristas e narcotraficantes. Não estamos de acordo com a farsa do governo, com a impunidade. Não estamos de acordo com que se perdoe os maiores assassinos do mundo. O ato em que o presidente Juan Manuel Santos e o chefe máximo das Farc, Timelión Jiménez, selam um acordo alcançado em Havana, ocorre uma semana antes do plebiscito, por meio do qual os colombianos dirão se o que foi negociado entra em vigência. A Organização da Anistia Internacional fez um protesto em frente à Embaixada do México, em Londres, pelos 2 anos do desaparecimento de 43 estudantes. Nas 43 cadeiras foram colocadas fotografias dos estudantes desaparecidos em 2014 em Iguala, no México. O protesto foi realizado pela Anistia Internacional. A organização criticou a incapacidade das autoridades mexicanas de esclarecer o caso. O governo de Enrique Peña Nieto é acusado de criar obstáculos à investigação e encobrir violações de direitos humanos para proteger sua imagem internacional. Os 43 jovens foram atacados a bordo de um ônibus por policiais corruptos que os entregaram a traficantes. Segundo o governo, seus corpos foram queimados na comunidade vizinha de Cocula. Investigadores internacionais afirmam que isso é um fato cientificamente impossível. Segundo a Anistia Internacional, mais de 28 mil pessoas desapareceram no México desde 2006. Um comboio da ONU conseguiu entrar em 4 povoados na Síria, que continuam sitiados para entregar alimentos. A população sofre com a escassez desde abril, na pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Um comboio do Programa Mundial de Alimentos da ONU conseguiu entrar no domingo em 4 cidades sírias que permaneciam sitiadas em meio a intensos bombardeios e sem acesso à ajuda humanitária desde abril. Este é um dia muito importante porque há 5 meses não podíamos entrar nas 4 cidades. Estamos em Madai agora e finalmente conseguimos que o comboio entrasse aqui e estamos descarregando, como podem ver. Foram entregues alimentos a cerca de 60 mil pessoas e a esperança é que durem um mês. As pessoas aqui estão preocupadas com a chegada do inverno. Elas não têm roupa, não têm lenha, nem madeira para cozinhar. Estão queimando tapetes e móveis para cozinhar e produzir combustível. O conflito sírio causou mais de 300 mil mortes desde 2011, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Esta é considerada a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos de Twitter. Brasil tem menos mortes por poluição do ar que outros emergentes, mas tendência é de piora. 92% da população mundial respira ar inadequado, alerta o OMS. Refugiados na Turquia receberão 30 euros por mês em União Europeia. Justiça bloqueia bens do prefeito e o secretário de governo de Mariana. Planalto vai restringir circulação de jornalistas para evitar pressão sobre ministros. Ministério Público pede cassação da candidatura de Dória e punição a Alckmin por abuso de poder público. E não há prazo para o julgamento. 6 em 10 vítimas de estupro em São Paulo conhecem o autor da agressão. Paris criará espaço ao ar livre para nudistas. São Paulo fica em 12º lugar em ranking de bem-estar urbano. Sem restrições, governo libera o consumo e a venda de álcool nas eleições. E o que também ganhou destaque nas capas e twitters foram a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, que ignoraram a cordialidade nesta segunda-feira e partiram para o bate-boca no primeiro debate para a Casa Branca, realizado na Universidade Hofstra, na região de Nova York. O primeiro dos 3 debates entre os candidatos à Casa Branca, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, foi realizado na noite desta segunda-feira na Universidade de Hofstra, na região de Nova York. Desde o início, os dois partiram para o ataque, com constantes interrupções e acusações, ignorando por completo os esforços do moderador.
Clinton afirmou que a questão central desta eleição é decidir que país os americanos querem e garantiu que, como presidente, vai construir uma economia que funcione para todos e seja mais justa, começando pela elevação do salário mínimo. Trump retomou suas insistentes críticas aos tratados de livre comércio, afirmando que os empregos estão saindo do país e citou México e China. Em outro momento quente do debate, Trump declarou que vai mostrar sua declaração de renda quando Clinton divulgar os e-mails que apagou de seu servidor pessoal. Vou liberar minhas declarações de imposto contra a vontade de meus advogados quando ela liberar 33 mil e-mails que foram deletados. Assim que ela liberar, vou mostrar minhas declarações de imposto. É algo que parece-me que o povo americano merece ver. Eu acho que ele nunca vai liberar a declaração de renda porque é algo que ele está escondendo. Hillary disse que cometeu um erro no caso dos e-mails. Em outro momento do debate, Clinton acusou Trump de ter baseado sua carreira política na mentira racista de que o presidente Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos. O magnata respondeu que acredita que fez um bom trabalho. O debate foi o primeiro de 3 que vão acontecer em um período de 3 semanas e serão organizados por temas: a direção em que os Estados Unidos avançam, a prosperidade e a segurança. E agora vamos entender melhor como funcionam as eleições americanas. Quando os americanos escolhem o seu presidente, eles elegem os grandes eleitores, reunidos num colégio eleitoral de 538 membros, que por sua vez escolhe o futuro presidente por 4 anos. Vamos ver agora no infográfico. Quando os americanos escolhem seu presidente, votam primeiro nos grandes eleitores entre os 538 membros do colégio eleitoral. São eles que vão escolher o presidente pelos próximos 4 anos. A eleição acontece sempre na terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, e dessa vez será em 8 de novembro de 2016. Cada estado tem o mesmo número de grandes eleitores que representantes no Congresso, composto pelo Senado e a Câmara de Representantes. A Califórnia tem 55, enquanto pequenos estados como Wyoming ou a capital Washington têm apenas 3. O candidato mais votado em cada estado ganha todos os grandes eleitores. No Maine e em Nebraska, a representação é proporcional. Estados que não têm uma maioria de intenções para um ou outro partido são determinantes. São os swing states, estados-chave como Ohio e Flórida, onde os candidatos concentram a atenção durante a campanha. Na segunda-feira, após a segunda quarta-feira de dezembro, o colégio eleitoral elege formalmente o presidente e o vice-presidente que tomam posse em janeiro. O vencedor tem que conseguir maioria absoluta, 270 votos. Agora vamos ao nosso giro pelo mundo e saber o que mais foi notícia nesta terça-feira. 6 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira em Houston, no Texas, por um atirador que abriu fogo antes do amanhecer. O homem foi baleado e morto pela polícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ferimentos das vítimas variam, com algumas pessoas baleadas e outras atingidas apenas por estilhaços de vidro. Não há informações de outros suspeitos de envolvimento. Testemunhas informaram que o atirador abriu fogo contra carros em movimento em uma área próxima a prédios residenciais. Veículos e janelas foram atingidos. As equipes de emergência instalaram uma área de atendimento provisória para as vítimas em um shopping próximo. As autoridades pediram que os moradores das proximidades permaneçam abrigados. O líder do grupo islamita Boko Haram, Abu Bakr Shekau, reapareceu neste domingo em um vídeo afirmando que está bem e desmentindo a informação divulgada pelo exército da Nigéria. Estou em feliz estado, em boa saúde e a salvo com a permissão de Alá. Nada aconteceu, não vou morrer até que chegue minha hora. Ninguém sabe a hora marcada para sua morte e quando ela chegar, não será adiada. Ele declarou ainda que as 276 estudantes sequestradas em Chibok em 2014 não foram libertadas. Estão montando um espetáculo porque se deram conta de que chegaram ao fim de sua inteligência. Seguem insultando as pessoas, levando seu dinheiro e afirmando que vão recuperar as meninas, mas estão mentindo. O vídeo de cerca de 40 minutos foi divulgado no YouTube com data de 25 de setembro. O ex-diretor-gerente do FMI, Rodrigo Rato, compareceu nesta segunda-feira para depor no Tribunal de San Fernando de Henares, no leste de Madrid. Ele é acusado de dirigir como banqueiro um sistema corrupto de desvio de fundos.
Rato, de 67 anos, está envolvido em um caso conhecido como o dos cartões Black, junto com outros 64 ex-diretores do banco Caja Madrid e da entidade sucessora Bankia, que surgiu em 2011 da fusão de 7 bancos de poupança. Eles são acusados de apropriação indébita de mais de 12 milhões de euros entre 2003 e 2012, mediante o uso de cartões bancários opacos com os quais financiaram grandes gastos pessoais sem limite nem controle fiscal. Em frente ao tribunal se reuniram manifestantes que perderam suas economias nos chamados produtos tóxicos, investimentos ruins recomendados pelo Bankia. Rato foi ministro da Economia do conservador José María Aznar de 1996 a 2004 e, a partir de então, dirigiu o FMI até 2007. Sua carreira como banqueiro durou apenas 2 anos, de 2010 a 2012, mas terminou no pior escândalo bancário da história da Espanha. O julgamento ocorre até dezembro. O acampamento de imigrantes na França, conhecido como Selva, deve ser desmantelado, de acordo com o presidente François Hollande. Entre 7 e 10 mil pessoas vivem no local. O presidente da França, François Hollande, afirmou nesta segunda-feira que o acampamento de imigrantes de Calais, conhecido como Selva, deve acabar. O local abriga entre 7 e 10 mil migrantes. Nous devons démanteler complètement, définitivement. Devemos desmantelar completa e definitivamente o campo de Lalande. É óbvio que esta é uma operação excepcional porque esta é uma situação excepcional. Exceptionnel parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Hollande visitou a região pela primeira vez e pediu aos britânicos que assumam sua parte de responsabilidade para resolver a crise. Muitos migrantes que vivem na selva, uma grande favela na região de Calais, são sudaneses e afegãos que aguardam uma oportunidade de atravessar a fronteira com o Reino Unido. O presidente francês vai se reunir com a polícia e autoridades do porto de Calais, mas não há previsão de uma visita ao acampamento. Milhares de pessoas vivem no local em condições deploráveis. As autoridades iniciaram na semana passada a construção de um muro financiado pelo Reino Unido para tentar deter a passagem dos migrantes ao porto de Calais. A Europa é formada por estados nacionais, mas inclui nações que não possuem seu próprio estado, onde forças políticas buscam a independência. A Europa é formada por estados nacionais, mas inclui nações que não possuem seu próprio estado, onde forças políticas buscam a independência. A Escócia rejeitou a independência em setembro de 2014, com o voto de 55% da população. Mas um novo referendo pode ser realizado na próxima década. Na Espanha, é na região mais rica do país, a Catalunha, que o movimento pela independência é mais forte. Os separatistas conquistaram a maioria no parlamento regional em setembro de 2015. O País Basco, que tem seu próprio idioma e cultura, também deseja maior autonomia. Na Itália, a Liga Norte foi fundada em 1991. O partido luta pela independência da Padânia, que inclui as regiões prósperas e industriais de Lombardia e Vêneto. A Córcega é a única região da França que conta com um status especial, que lhe confere uma certa autonomia. Mas os nacionalistas que venceram as eleições regionais em dezembro de 2015 querem a independência total. Na Bélgica, os separatistas flamengos consideram que sua rica região de Flandres subsidia a Valônia francófona. Eles querem a substituição do Estado Federal belga por uma confederação, um primeiro passo para a independência. A descoberta de reservas de petróleo e gás natural inflamou o nacionalismo nas Ilhas Faroe. Este território, formado por 18 ilhas, é uma região autônoma da Dinamarca. A independência continua sendo um tema polêmico em partes da Europa. Até agora, nenhum território da União Europeia foi reconhecido como independente. A Torre Eiffel ganhou as cores do Outubro Rosa. A campanha para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Na cidade italiana de Bolzano, uma múmia de mais de 5.000 anos é fonte inesgotável de revelações sobre a história da humanidade e sobre o funcionamento do corpo humano. Descoberto há 25 anos nos Alpes italianos, a múmia atrai visitantes e ainda fornece dados aos cientistas sobre micróbios, bactérias e até sobre hábitos alimentares do passado. Otzi tem mais de 5.000 anos de idade. Este mês faz 25 anos que ele foi descoberto nos Alpes italianos, mumificado por congelamento. O homem de gelo agora mora no Museu Arqueológico de Bolzano, perto da fronteira com a Áustria. Es handelt sich hier um eine der ältesten Mumien überhaupt. Esta é uma das múmias mais antigas do mundo. Ela foi mantida em ambiente úmido. As células retiveram água, o que nos permite continuar com as pesquisas. Não encontramos apenas a múmia, mas também as roupas, as ferramentas. É uma descoberta única. Otzi tem cerca de 1,60 m de altura, pesa 60 quilos e tem cerca de 60 tatuagens. Para os cientistas, ele tinha 45 anos de idade quando morreu atingido nas costas por uma flecha. Milhares de anos depois, o crime permanece sem solução, mas o corpo de Otzi fornece respostas a outros mistérios. Agora podemos analisar o conteúdo do estômago nos menores detalhes. Não só podemos dizer o que ele comeu, como sabemos que comia carnes de diferentes animais, além de grãos. Podemos ainda pesquisar as colônias de bactérias. Isso tudo nos permite avançar nas pesquisas sobre o ambiente em que ele vivia, mas também pesquisar sobre o nosso próprio sistema imunológico. Otzi não é apenas fonte de conhecimento científico. A múmia rende dinheiro. De acordo com a administração local, ele atrai visitantes do mundo inteiro. Podemos dizer que ele colocou a cidade no mapa. A cada ano, cerca de 260.000 pessoas vêm admirar o Homem de Gelo. E quanto mais o gelo cede por causa do aquecimento global, mais cresce a esperança dos cientistas sobre novos achados. Talvez Otzi seja... A Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies Selvagens Ameaçadas de Extinção, que acontece em Joanesburgo, é um acordo internacional com o objetivo de proteger a fauna e a flora, ameaçadas pela exploração comercial. Veja agora a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Um mamífero em 4, uma ave em 8, cerca de 40% dos anfíbios e 1/3 das coníferas estão desaparecendo. Cerca de 24.000 espécies animais ou vegetais estão ameaçadas de extinção, das 83.000 espécies sob vigilância em 1.800.000 recenseadas em todo o mundo. 855 espécies já foram declaradas extintas e 68 só existem em cativeiro ou domesticadas. Entre os mamíferos, mais da metade dos primatas estão em vias de extinção pela destruição das florestas tropicais, o comércio de animais selvagens e a caça. 4 dos 6 grandes primatas do mundo estão em perigo crítico a um passo da extinção. O rinoceronte branco do norte está fortemente ameaçado. Resta apenas meia dúzia deles, provavelmente os últimos. Há ainda preocupação com 6 das 8 espécies de ursos. O panda gigante e o urso polar são vulneráveis. Na água, o aquecimento global e a pesca excessiva castigam 1/3 dos recifes de corais do planeta. Mais de 30% das espécies de tubarão e de arraias estão em vias de extinção, também pelo excesso de pesca. Mais de 10.000 espécies de plantas podem desaparecer, como o damasco selvagem da Ásia Central. Um campeonato de surf inusitado agitou uma praia na Califórnia neste fim de semana. Cachorros subiram nas pranchas e competiram em diferentes categorias. Veja aí. Cachorros surfistas? É isso mesmo. O melhor amigo do homem parece que leva jeito em cima de uma prancha. E nesta praia da Califórnia, cães de vários países competiram na 8ª edição de um torneio de surf feito especialmente para eles. São diferentes categorias de acordo com o peso. Cachorros pequenos, médios, grandes e super grandes. Também temos a categoria em duplas, 2 cães em uma prancha e um cachorro e uma pessoa. Os cães e seus donos tinham 12 minutos para pegar suas 5 melhores ondas.
E não é que em alguns momentos as 4 patas mostraram mais equilíbrio do que 2 pernas? Os juízes avaliaram o nível de confiança, o tempo sobre a prancha e a habilidade para pegar as ondas. O torneio é realizado para ajudar organizações de ajuda aos animais. Eu fico por aqui, até amanhã.